Olá, minha amiga, meu amigo, professor Thiago Prioste aqui com vocês para iniciar o nosso módulo 4, intervalos do nosso curso de Fundamentos Teóricos Musicais. Então já pega aí o seu caderno, sua caneta, seu lápis, borracha, anote, faça observações sobre a aula, anote suas dúvidas. No final da aula, não esqueça de revisar o conteúdo, fazer a lista de exercícios e trazer as suas dúvidas para a área de alunos. Então, vamos começar? Mais uma coisinha que esqueci de falar. Essa aula vai estar dividida em 3 partes, tá? Esse módulo 4 tem aí uma introdução e depois também vamos mostrar em mais 2 aulas como medir intervalos tanto numericamente quanto qualitativamente. Mas vamos no passo a passo que daqui a pouquinho a gente chega lá. Bora lá então. Aqui nesse primeiro slide, pessoal, estou trazendo para vocês algumas definições sobre intervalos, tá? Essas definições foram tiradas do livro Teoria da Música, de Bohumil Medj. Eu até tenho o livro aqui, depois eu mostro para vocês, deixo nos conteúdos extras uma imagem da capa do livro, é a 4ª edição, muito bom, recomendo que vocês tenham esse livro como forma de consulta, tá? Mas enfim, as definições aqui de intervalos foram retiradas desse livro. Vamos dar uma olhadinha juntos aqui. A primeira delas diz que intervalo é a diferença de altura entre 2 sons. Coisas importantes aqui da gente destacar, pessoal. Altura. Altura se refere a nota ser mais grave ou mais aguda, né? O som ser mais grave ou mais agudo. E não, a altura do som não se refere aqui a força com que esse som é emitido, tá? Isso tem a ver com intensidade e não com altura, que é uma outra propriedade do som. Altura é uma propriedade que se refere então a graves e agudos. E aqui a gente fala que essa diferença, né, de altura está ocorrendo entre 2 sons, quaisquer sons que você imaginar, tá? Não estamos falando aqui de notas musicais, de instrumentos musicais, estamos falando de som de forma geral. Pode ser aí um som emitido por um animal, um som de um objeto batendo em outro objeto, ok? Então, intervalo pode ser definido desta forma. É a diferença de altura de graves e agudos entre esses 2 sons. A segunda definição diz o seguinte, que é a relação existente entre 2 alturas, novamente, 2 alturas, né? Então a gente tem 2 notas musicais, para a gente fazer a comparação. Então, a relação existente entre 2 alturas de notas musicais. Essa relação, pessoal, que se refere aqui nessa definição número 2, ela se dá em tons ou semitons. Tá? A gente faz a comparação entre 2 notas musicais e diz qual é a distância em tons e semitons entre essas notas. Ok? E a terceira delas diz que é o espaço que separa um som do outro. Esse espaço também se refere à distância em tons e semitons entre 2 sons, tá? Então essas são 3 definições bastante legais aí para a gente dizer o que são os intervalos, ok? Vamos adiante aqui. A classificação agora dos intervalos, tá, pessoal? Aqui existem 4 formas de a gente classificar os intervalos. A primeira delas está destacada em negrito, e diz que a gente pode classificar os intervalos como ou melódicos ou harmônicos. Daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Vamos primeiro percorrer todos aqui. A segunda classificação diz que o intervalo pode ser ascendente ou descendente. Na próxima ele pode ser conjunto ou disjunto. E a última, que está ali sem o negrito, né, é simples ou composto, tá? Vamos voltar agora lá em cima, então. Ele ser melódico ou harmônico, o que significa? Né? Ser melódico significa que ele vai ser formado por notas sucessivas. Notas que são tocadas uma após a outra. E no harmônico, são notas formado por notas tocadas simultaneamente. Vamos pegar um exemplo prático disso daqui, né, desses 2 casos, para exemplificar aqui no nosso violão. Tá? Eu vou esconder um pouquinho aqui o nosso quadro. Deixa eu pegar meu violão. Deixa eu trazer agora aqui na tela. Olha só. Um intervalo, então, primeiro melódico, tá?
por exemplo, eu vou pegar aqui a nota posicionada nesta casa. Isso aqui é um Dó, tá bom, pessoal? Toquei o Dó. Depois vou tocar um Ré. Aqui a gente criou um intervalo melódico. Uma nota depois da outra. Repare que se eu fosse avançando, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aqui foi uma sucessão de notas, né? Toquei várias notas, são vários intervalos melódicos, ok? Então esse é um exemplo. Poderia fazer de outra forma, por exemplo, vir de trás para frente. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Aqui também tivemos vários intervalos melódicos. Formam melodias, né, pessoal? Por exemplo, ó. Aqui a gente formou uma melodia através do quê? De intervalos melódicos. Agora, no exemplo de intervalo harmônico, nós vamos pegar aqui a nota Dó. Vou pegar aqui uma nota Mi e vou juntar as duas. Quando eu toco as duas notas simultaneamente, a gente tem um intervalo que a gente chama de harmônico. Posso juntar mais notas? Posso. Ó. Dó, Mi, Sol, Dó e Mi. Eu vou juntar todas essas notas e agora eu vou tocar todas simultaneamente. Olha só. Beleza? Aqui intervalo harmônico novamente, tá? O violão deve estar levemente desafinado, mas isso não vem ao caso agora, tá? Ó, tá desafinado. Então, desconsiderando a desafinação do violão, aqui a gente tem sons tocados simultaneamente, intervalos harmônicos, ok? Beleza, então, pessoal, entendido isso, vamos agora voltar aqui para o nosso quadro e vamos continuar aqui. Próxima classificação diz que os intervalos podem ser ascendentes ou descendentes. A primeira nota é mais grave que a segunda, no ascendente. Por exemplo, aqui, ó, a primeira nota ser mais grave que a segunda. Vamos pegar de novo aqui, ó, Dó e depois o Ré. Ok? A primeira foi mais grave, a segunda foi mais aguda. E descendente, vou pegar primeiro o Ré e o Dó. Agudo e grave. São notas muito próximas. Você precisa, para identificar se uma é mais grave que a outra ou uma é mais aguda que a outra, você precisa de um treinamento auditivo. Para quem já tem um pouquinho mais de prática, já consegue identificar qual é a nota mais grave e qual é a nota mais aguda. Mas se você ainda não conseguiu identificar, não se preocupe, tá? Isso vem com o tempo, com a prática, com o treinamento auditivo, com o contato com a música. E aí, aos poucos, você começa a identificar facilmente intervalos assim. Quem é mais grave, quem é mais agudo. O próximo caso, conjunto ou disjunto, tá? Aqui a gente precisa de um contexto para analisar. E o contexto vai ser a nossa escala. Eu vou pegar uma escala, vou chamar essa escala de cromática. Não é que eu vou chamar, existe uma escala chamada cromática, onde a gente vai tocar uma nota após a outra, separadas por semitons. Vou mostrar isso no violão para ficar mais fácil. Olha só. Vou pegar aqui a corda número 1, a mais fina do nosso violão. É uma nota Mi. E agora eu vou pegar neste contexto, ó, vou tocar em sequência. Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido e Mi. Esse é o nosso contexto, é esta escala chamada cromática, onde a gente passa por todas as notas. O intervalo ser conjunto diz que a gente tem, vamos ver a definição novamente aqui, ó, vamos abrir aqui a definição. Diz o quê? Que é formado por notas consecutivas. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, um Mi e logo depois um Fá, esse é intervalo conjunto. O Fá e depois o Fá sustenido é conjunto porque são notas consecutivas dentro dessa escala. Fá sustenido e Sol, consecutivo. Sol sustenido e Lá, tá? E assim por diante.
Agora, então aqui a gente formou intervalos conjuntos, vamos analisar agora os disjuntos. O que diz a definição? Diz que os disjuntos são formados por notas não consecutivas. Então, dentro desse mesmo contexto, o que a gente vai fazer agora é pular algumas notas. Neste contexto, eu vou pegar aqui a nota Mi e vou agora vir para a nota Sol sustenido. Houve um salto aqui, né, na nossa escala. Então, essas duas notas formam um intervalo disjunto neste contexto, ok? Beleza, então, gente. Repara que nesse intervalo, além de ser disjunto, ele é ascendente e melódico, né? Ele é ascendente porque primeiro eu toquei uma grave e depois uma mais aguda, tá? É uma nota grave assim, nesse contexto também, porque essa nota não é tão grave assim. Mas ela é mais grave que a segunda nota. E também é melódico porque não tem... É uma nota após a outra, né? E não tocadas ao mesmo tempo, não foi tocado simultaneamente. Simultaneamente, se eu pegasse esse Mi aqui e tocasse junto com esse Sol sustenido, ó, intervalo harmônico, ok? São exemplos, tá, pessoal, para vocês começarem a identificar melhor esses intervalos. Mas ok, vamos adiante para a próxima classificação que a gente costuma utilizar. A última classificação diz que os intervalos podem ser simples ou compostos. Simples, formado por notas que se encontram dentro do limite de 8 notas sucessivas, que a gente chama de uma oitava, e o composto por notas que ultrapassam esse limite. Aqui eu vou exemplificar da seguinte maneira, quer ver? Olha só, deixa eu novamente trazer aqui o meu violão e vamos pegar um contexto também. Vamos pegar a escala de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Somente notas naturais aqui, saindo de Dó e chegando novamente até Dó. Quantas notas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 notas musicais. Quando eu chego nesse Dó, eu posso continuar a minha escala indo para frente aqui, ó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Cheguei em mais 8 notas musicais. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Perceberam aqui? Então, esse é o contexto. Vamos para a definição novamente para a gente interpretar com calma tudo isso, tá? O intervalo simples ele é formado por notas que se encontram dentro do limite de 8 notas sucessivas, tá? Se o meu contexto é Dó, então tudo que eu tenho dentro dessa primeira etapa da minha escala, olha só, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, forma intervalo simples com o meu Dó. Se eu pegar o Dó e depois tocar um Ré, intervalo simples. Dó e Mi, simples. Dó e Fá, simples. Dó e Sol, intervalo simples. Dó e Lá, simples. Dó e Si, intervalo simples. Dó e Dó, intervalo simples. A partir de agora, Dó e Ré. Já extrapolei as 8 notas, intervalo composto, entenderam? Dó e Mi. É outro Mi, é um Mi mais agudo agora, então intervalo composto, está na outra oitava. Dó e Fá. Dó e Sol. Dó e Lá. Dó e Si. Dó e Dó. Intervalos compostos, todos esses que ultrapassaram o limite das 8 primeiras notas a partir do Dó. Ok, pessoal? Então, essa primeira aula nossa, ela vai se encerrar nesse ponto em que nós estamos aqui, tá, pessoal? Ela se encerra aqui, onde a gente entende primeiramente, né? Entende nesse primeiro momento os tipos de intervalos musicais, as principais classificações que a gente costuma utilizar para classificar os intervalos. Na próxima aula, nós vamos começar a medir e dar nomes para esses intervalos musicais que a gente tem, ok? Então eu te vejo nessa próxima aula. Não se esqueça de revisar esse conteúdo da primeira aula com calma, anotar suas dúvidas e observações e trazer na área de alunos as suas dúvidas, ok?
Ao final desse módulo, vocês vão ter uma lista de exercícios disponível para vocês resolverem, praticarem e trazerem ainda mais dúvidas para mim. Então, aguardo você na aula 2 do módulo 4, onde a gente está tratando do tópico de intervalos. Valeu, grande abraço e até lá!